na construção social do masculino e que as mulheres são induzidas a achar que o problema é delas. E isso é fácil de ver. Quando eu era garoto, 15, 16, 17 anos, as moças tinham que ser virgens. Porque se uma moça não fosse virgem, ela não casaria, não ia encontrar quem casasse. Óbvio, porque se um homem vai comprar uma roupa, ele quer uma roupa nova. Se ele vai comprar um carro, ele quer um carro 0 quilômetro. E se ele vai pegar uma mulher, ele quer uma mulher que nunca tenha sido usada, né? Ela é tão objeto quanto qualquer outra coisa. Óbvio que essa questão da virgindade não se coloca mais hoje, suponho eu. Ah, sim, legal. Então assim, ó, vamos lá. Vamos usar aqui das suas próprias palavras então, cara. Então você tá falando aqui, né, que a mulher tem que rodar no carrossel mesmo e o cara tem que aceitar quietinho. Ele é obrigado a pegar missol, né, que já passou aí na mão de 10 mil pessoas. E o cara tem que achar bonito, né? O cara tem que achar legal, tem que aceitar, porque senão ele não é homem de verdade, né? Cara, vamos voltar aqui no exemplo das missols. As mulheres também não querem caras com filhos? O que vocês querem falar? Por exemplo, então, isso é normal, cara. Eu não sei você, mas você... Eu deixo essa pergunta aberta para esse cara. Eu sei que ele não vai responder, mas óbvio que a resposta dele seria não. Você ficaria com uma mulher que passou na mão de 30 mil pessoas? Ou que você sabe que tem um histórico duvidoso? Acho que não, né? Espero que não, né? Mas se coloca outras questões. Mulheres livres demais, mulheres empoderadas demais, são mulheres para serem usadas, são mulheres para a gente não prestar com elas. Isto é violência contra a mulher. Então, meu amigo, vamos desconstruir isso daqui. O problema desse empoderamento, entre aspas, é porque essas próprias mulheres se objetificam, né, usam do meu corpo, minhas regras, né, ninguém manda nessa raba, e saem por aí se objetificando. O problema não é nem a mulher ser carreirista, né, de certa forma, assim, né. O que pega é que elas querem fazer tudo que dá na telha e depois não querem arcar com as consequências, parceiro. Então, assim, aguentem o choro, né? E sequem as lágrimas. E as mulheres se sentem culpadas por não arrumarem um homem que preste. Então, assim, ó, vamos concluir essa parte aqui. Então, as mulheres rodam no carrossel, fazem o que dão na telha, né? Se objetificam, né? Rodam mesmo. E depois, quando nenhum cara quer, por causa do comportamento modernístico, né? Aí a culpa não é delas, né? A transferência de culpa é sempre para o homem. E dito isso, você vai me dizer, bom, como é que eu vou encontrar na minha vida um homem que preste? Não vai. Dentro desse caldo social que a gente vive, não vai. E a culpa não é sua. Aí você, homem que está me ouvindo, mas eu não sou assim. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de uma estrutura social que a gente está dentro dela, não é? E aí eu não estou falando de uma exceção. Eu estou falando de uma regra. Uma estrutura social na qual homens e mulheres estão inseridos. Então, se você que é homem e é diferente desse papel que eu estou dizendo, não tome a sociedade por você. Ok? Então, não vai encontrar um homem que preste. Mas você, mulher, que quer encontrar um homem que preste, para usar os dizeres da pessoa que me escreveu, você vai fazer o seguinte: você vai
experimentar muitos homens. Você vai sair com muitos homens, até que você encontre um homem que tenha a ver com você e que esteja internamente disponível a ser adestrado. Que absurdo ele está dizendo. Não, não estou. Porque os homens foram adestrados a tratarem as mulheres dessa forma. E eles precisam ser adestrados. Essa mesma palavra eu poderia usar: ensinados, desconstruídos, transformados. Não, eu acho que as mulheres têm que encontrar homens que estejam disponíveis a serem adestrados emocionalmente para lidarem com tranquilidade com o poder feminino e conseguirem viver bem e amar uma mulher que seja interessante, simpática e bem-sucedida e que não precise dele. Porque os homens, sim, têm muita dificuldade com mulheres que não precisam deles. E quando eu digo os homens, vou repetir, não estou falando do senhor que está me assistindo. Eu estou falando da estrutura social que nós estamos. Não é isso? Quer conseguir um homem facinho? Seja aquela mulher bem necessitada, não é? Aí não vai faltar o homem que preste para você, porque aí ele vai ter a mãe dos filhos dele, a mãe idealizada dos sonhos dele. Ou seja, não encontrar um homem que preste me parece falar muito da violência contra a mulher que está embutida no quadro social e que é pouco discutida no final das contas. E é por isso que eu não vou ficar aqui repetindo. Ah, é porque você está sendo fácil. Olha, bota uma roupa mais comprida. Olha, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Porque se culpa a mulher o tempo inteiro, porque elas não conseguem bons parceiros, e ninguém parece dizer o que eu acho que deve ser dito. A maioria dos homens não são legais com as mulheres mesmo. E não são. São muito pouco respeitosos, são muito pouco... Cara, que nojo de você, hein, meu amigo. Pessoal, vejam os relatos aqui do meu canal e digam vocês mesmos aqui, né, se usando eu de exemplo, né, se eu não fui legal e respeitoso com as mulheres, né? Cara, nojento. Vamos ver a conclusão aqui. Vocês fazem coisas horrorosas e quando o são, é porque querem usá-la como objeto sexual. Em termos de conjunto social, é isso. Então, treina um homem para aprender a viver com você. Aí você vai adestrar um homem que presta para a sua vida. Que vai ser esse homem que vai entender que você pode ser igual a ele. Não há nada de errado com você. Você construiu uma linda vida com muito esforço. E se os homens não conseguem caber dentro dessa vida, o problema está na estrutura masculina e não no que eu, oh meu Deus, posso estar fazendo de errado. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Tá, vamos lá, pessoal. Vou concluir aqui, né, porque esse cara realmente injetou soja direto na veia, né? Tá, vamos lá. Como eu tava falando, né? Ai, caramba, fiquei com tanta raiva. Tá, vamos retomar o raciocínio aqui. Vou me usar aqui de exemplo, tá, galera? Só para ilustrar bem a falácia desse indivíduo. Todas as garotas que eu gostava, né? Até algumas que foram missols, tinham, né, a profissão delas e tudo mais, não eram garotas dependentes de mim. A única coisa que eu buscava quando eu queria me relacionar era uma pessoa com parceria, que quisesse construir as coisas junto comigo, né, que a gente pudesse fazer as coisas juntos, né, com uma parceria assim, de andar junto, assim, sabe?
Só que o que a maioria delas queriam? Elas queriam sheds destacados, ricos ou bandidos, né? Bombermans de balada, como diz o AVS. E vários relatos, eu sempre fui sincero, sempre fui gentil, cavalheiro. E o que elas fizeram? Caíam fora, cara. Elas caíam fora, né? E a minha primeira namorada, ela nunca trabalhou, cara. Nunca trabalhou e eu sempre incentivava que ela o fizesse. Que aí nós poderíamos construir algo juntos. Porque hoje em dia, cara, dificilmente um cara vai bancar tudo. A não ser que ele tenha realmente muita grana. Então assim, ó, só pra desmentir, eu nunca me importei se a mina ganhasse mais do que eu ou não. A única coisa que eu queria era o companheirismo e um sentimento sincero, que a mina realmente me amasse de verdade, né? E isso eu nunca consegui de nenhuma delas. Na verdade, eu é que era usado como objeto sexual, né? Porque elas sentiam uma certa atração por mim, ficava, né? E quando eu ia atrás para tentar convencer ela que a gente podia dar certo junto, elas não queriam. Elas iam atrás do shed rico e destacado ou aquele cara bandido, né, marginal. Então era sempre os dois extremos. Ou ela queria um cara realmente no topo da hierarquia, ou ela pegava aquela escória da sociedade. Então assim, não venha me dizer, Manginão, que o problema está nos caras. O problema está sim com as colheres. As colheres querem fazer só o que dá na telha, querem sair por aí rodando no carrossel, né? Mesmo quando elas têm o poder aquisitivo, elas diminuem o homem, tratam ele mal, esculhambam com ele, né, faz com que ele se sinta um lixo, traem, enganam, cometem alienação parental, né, chifram, tomam casas sem piedade. E você vem falar que elas não têm culpa, cara. Você deve ser realmente um PUA, né, um coach, né, muito bem sucedido mesmo, cara, porque para levar as pessoas no bico você tá muito bom, né, de verdade, você tá muito bom. Por isso que tem um monte de colher aqui concordando com você, porque essa é a realidade. Mas eu tô aqui para desconstruir essa falácia. Querem arrumar um cara bom de caráter, né? Sejam humildes, né? Tratem o cara bem. Sejam respeitosas, tenham fidelidade, tenham princípios, né? Sejam mulheres honradas. Mas agora, provavelmente, é tarde demais para isso. Era isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo react aqui.